Na jornada da fé, a oração desempenha um papel fundamental. Imagine por um momento caminhar ao lado de Jesus, acompanhando-o em suas conversas com o Pai Celestial. Neste momento, eu vou te mostrar como Jesus orava com paixão, amor e propósito. A oração de Jesus revela não apenas sua intimidade com Deus, mas também nos oferece um modelo inspirador para nossas próprias vidas de oração. Agora você vai aprender a profunda conexão entre a oração de Jesus e a nossa, descobrindo como a comunhão com o Pai pode nos fortalecer, purificar, unificar e oferecer esperança eterna. Seja você novo na fé e quer aprender a orar, ou você que nunca observou como Jesus nos ensina a falar com Deus, aprenda agora a buscar a face do Pai com o mesmo fervor e propósito que ele demonstrou. Antes de começarmos, se houver alguma gratidão no seu coração, considere se inscrever em nosso canal e não se esqueça de enviar esse vídeo para quem precisa. Assim, conseguiremos levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Que Deus te abençoe. Jesus era uma pessoa de oração frequente, persistente e prevalente. A oração era uma parte indispensável de tudo o que ele era. Era a fonte de sua vida espiritual, seu crescimento espiritual e seu poder espiritual. Em Mateus 26:41, ele exortou seus discípulos a vigiar e orar para que não cedessem à tentação. Houve pelo menos 2 momentos cruciais na vida de Jesus em que sua oração se destacou acima de todos os outros momentos. Um deles foi no jardim do Getsêmani, quando Jesus enfrentou a realidade da cruz. Embora seus discípulos tenham ido com ele, Jesus os deixou descansando enquanto ele avançava ainda mais no jardim e orava intensamente, a ponto de suar gotas de sangue significativas. Veja Mateus 26, de 36 a 44, e Lucas 22:44. A segunda oração de importância monumental ocorreu durante as terríveis horas que passou na cruz. Embora estivesse passando pela intensa agonia da crucificação, o coração de Jesus se voltou para seus algozes e em favor deles ele orou: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo. Não há dúvida de que nosso Senhor era um homem de oração. Quando e onde Jesus orava? A oração profunda e prevalente nem sempre é conveniente. A oração eficaz exige um compromisso com um momento e um lugar. Jesus exemplificou esse fato em Marcos 1:35. Antes do amanhecer da manhã seguinte, Jesus se levantou e foi para um lugar isolado para orar. Quando Jesus orava? Ele orava durante o início do dia, quando não havia ninguém por perto, quando não havia interrupções. Ele passava tempo de qualidade com seu Pai. Ele orava quando sua mente estava fresca e desimpedida pelos muitos detalhes da vida. Você já se levantou muito cedo de manhã para orar? Muitas vezes, esses momentos são os mais revigorantes, gratificantes e preciosos. Onde Jesus orava? Ele poderia ter ficado em seu quarto ou mesmo na casa, mas ele não o fez. Ele encontrou um lugar solitário para se aproximar e comungar com seu Pai. Como nosso exemplo, Jesus orava. Ele orava frequentemente. Ele passava tempo de qualidade em oração. Ele orava quando e onde as interrupções não o cercavam. Embora Jesus viesse do Pai, ele sabia que sua força estava na oração. Portanto, se Jesus precisava orar, o que dirá nós? Se ele precisava encontrar tempo de qualidade para orar, o que dirá nós? E se ele considerava necessário se afastar dos outros enquanto orava, nós não deveríamos fazer isso também? Se você tem um carro, sabe que precisa abastecê-lo regularmente, caso contrário, ele para de funcionar. Você sabe que precisa alimentar seu corpo regularmente, senão ele morre. A oração é o combustível que alimenta o espírito do homem. E se seu espírito não for reabastecido pela oração frequente, ele se esgotará e parará completamente. Cristo também passava noites inteiras em oração. Lucas 6:12 diz: E aconteceu naqueles dias que subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Alguns podem dizer: Mas eu não consigo fazer isso, preciso descansar. Sim, você precisa descansar, mas também precisa passar algumas noites em oração. Concordo que não é fácil, mas é necessário. Deve ter sido assim com Jesus, porque multidões frequentemente queriam apenas tocá-lo. Quanto ele deve ter precisado do reabastecimento que vinha daquelas noites a sós com seu Pai.
O resultado era sempre um suprimento fresco de poder e unção suficiente para o esgotamento constante de seus recursos espirituais. Mas durante essas noites, quando ele orava, apresentando diante do Pai as necessidades de um mundo pecaminoso e sofredor, Deus o encontrava. E nosso Pai fará o mesmo por qualquer pessoa que se importe o suficiente para sacrificar algumas horas de sono, para se encontrar com o Todo-Poderoso. Quando alguém abre mão de seu descanso para interceder pelos outros, demonstra sua sinceridade. E quando alguém dedica uma manhã, um dia ou uma noite inteira apenas a Deus, mostra sua paixão em ajudar e abençoar as pessoas e indica que elas são sua principal preocupação. A igreja deve redescobrir sua fonte de poder. A igreja, hoje em dia, se embelezou construindo prédios altos e impressionantes lugares de adoração. No entanto, a mesma igreja, em muitos casos, está desconectada das pessoas. Como resultado, houve uma geração inteira que não conhece a Deus, que não o ama e não o serve. Meus amigos, esta geração precisa de Deus. A igreja de hoje deve renascer para a tarefa de alcançar esta geração para Deus. Precisamos alcançar o topo da montanha e passar tempo em oração. Precisamos buscar a Deus. Precisamos aprender a procurá-lo com todo o nosso coração. Precisamos dessas reuniões de oração no topo da montanha. Precisamos desses momentos de oração solitária. Precisamos deles 1000 vezes mais do que Jesus jamais precisou. A oração era a comunhão de Jesus, sua inspiração, sua força. Jesus estabeleceu o padrão de oração para nós. Ele estava nos mostrando como viver, como adorar, como orar. E se quisermos ter sucesso em nossas vidas para o Senhor, faremos bem em seguir o exemplo de nosso Senhor. Jesus disse em Lucas 18:1 que eles devem sempre orar e nunca desistir. Deus quer que aprendamos a orar nos momentos de adversidade, nos momentos de turbulência, nos momentos de problemas. Ele quer que oremos e não percamos o ânimo ou desistamos. Não desista, não desanime, qualquer um pode fazer isso. Mas é preciso perseverança, coragem e comprometimento para orar e não perder o ânimo. A oração não ocupava o segundo lugar na vida de Jesus. É bonito perceber que, mesmo sendo Jesus o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a oração sempre ocupou o primeiro lugar em sua vida. A oração tinha a maior prioridade para ele. E na sua vida, a oração está em primeiro lugar? Ela tem a mesma prioridade em sua vida como tinha na vida de Jesus? Sejamos muito honestos. A maioria de nós ora se tivermos tempo. Oramos se o bebê não chorar e nos perturbar. Oramos se nos lembrarmos naquele dia. Oramos se não tivermos que limpar a casa, fazer compras ou ir para o trabalho. Mas, se a oração deve ser eficaz em cada uma de nossas vidas, como Deus pretendia que fosse, ela deve ocupar a mais alta prioridade em nossas vidas. Quando Jesus ia ao topo da montanha para orar, ele estava lá para esse único propósito, nada o perturbava lá. Então ele orou. E até que você e eu possamos aprender a usar a oração da mesma forma focada, nunca seremos capazes de alcançar os picos das bênçãos e unção e receber o melhor de Deus. A oração sacerdotal de Nosso Senhor, a oração de Jesus em João 17, é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nela, podemos sentir as batidas do coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. E as preocupações por seu povo que ele expressou ali são preocupações que também devemos compartilhar quando vamos a Deus em oração. Vejamos algumas das coisas pelas quais Jesus orou em sua oração sacerdotal, a oração na qual também podemos sentir a profundidade de seu amor pelo Pai e por nós, seus filhos. Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem um. João 17:11 diz: Agora estou partindo deste mundo, mas eles permanecem neste mundo. Pai Santo, guarde-os pelo poder do seu nome, o nome que o Senhor me deu, para que sejam um, assim como somos um. Que realização preciosa! Jesus orou por você e por mim, e ele orou para que possamos ser um com ele, da mesma forma que ele é um com seu Pai. Pense na proximidade, no calor, no compartilhamento que ocorre entre pais e filhos. E Jesus está pedindo ao Criador do Universo que promova essa mesma afinidade entre ele e todos os seus seguidores. O fato de Jesus ter orado por isso indica que é possível, e devemos orar por isso também. Jesus orou para que seus discípulos tivessem alegria em João 17:13 diz: Agora estou indo para você,
e falei essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa. Como é maravilhoso perceber que, quando Jesus orou por todos nós, Ele orou para que possamos possuir a sua alegria divina. Com os recursos de Jesus à nossa disposição, nunca deveríamos estar tristes ou infelizes. De fato, devemos estar cheios de alegria, a alegria dele. E a alegria do Senhor é a vossa força, como está em Neemias 8:10. Quando estamos alegres, estamos cheios de força. Mas quando nossa alegria se vai, ficamos fracos. Isso também é um assunto apropriado para nossas orações. Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem guardados do mal. Jesus sabia que todos os seus seguidores estariam sob ataque. Sua oração em João 17:15 foi: Não estou pedindo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Deus não nos tira de nossos empregos para nos proteger da exposição ao mal. O diabo está determinado a nos destruir e continua tentando nos afastar de Deus e de sua palavra. Mas Jesus, o Filho de Deus, orou para que não sejamos vencidos por nenhum dos truques que o diabo usa contra nós. E precisamos orar da mesma forma todos os dias. Jesus também orou para que seus discípulos vivessem vidas santas. Ele disse: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra santificar significa simplesmente separar para um propósito sagrado, consagrar e purificar. Há apenas um caminho, um meio para alcançar isso: a palavra de Deus. Deus nos deu sua palavra como o instrumento de nossa santificação. Efésios 5, de 25 a 26 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Nós nos santificamos a usar os recursos de Deus, lendo a palavra de Deus, obedecendo à palavra de Deus, vivendo conforme a direção da palavra de Deus e orando para que sua purificação seja realizada em nós. Além disso, Jesus orou para que seus discípulos fossem perfeitos. Ele disse: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17:23. Isso é incrível, mas é exatamente o que Jesus orou. Para que possamos ser feitos perfeitos nele, para que o mundo ao nosso redor possa conhecer o amor de Deus em Cristo, observando nossa vida limpa e nossas vidas piedosas. De fato, precisamos pedir a Deus diariamente para nos usar como testemunhas eficazes de seu amor. Em João 17:24, Jesus também orou para que seus discípulos recebessem a vida eterna. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou. Eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pense nisso. Jesus orou para que os habitantes de todo o mundo pudessem receber a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus é o Filho unigênito descrito nas Escrituras. Ele é aquele que orou por nós, por você e por mim, para que possamos herdar a vida eterna. Que bênção e esperança temos em Jesus, e da mesma maneira, devemos orar diariamente pela salvação daqueles que amamos e que ainda não conhecem o Salvador. Seja o que for que sejamos ou venhamos a ser em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se deu por nós, que orou por nós, para que possamos ser um com Ele e que nos deu um lindo padrão a seguir em nossas próprias vidas de oração. Vamos orar agora mesmo. Feche seus olhos e concentre-se nessas palavras. Senhor Pai, ajuda-me a aprender que Tu és o Senhor da minha vida. Tu tens o poder de governar tudo o que penso, acredito e faço. Quando permito que minha mente vá a lugares que destroem minha paz, lembra-me de que esses são pensamentos ilegais. Tu não exiges que eu me concentre em sentimentos e afetos que contribuem para os medos. Reconheço que minha mente viverá em paz perfeita quando fixar minha atenção em Ti. Assim, Senhor Jesus, permita que Tua paz governe meu coração. Lembra-me da paz que tenho em Tua casa e ensina-me a ser grato por aqueles acontecimentos que me fazem correr para Ti, focar em Ti e permanecer em Ti. Nunca preciso viver com pensamentos medrosos e perturbados. A verdade é que Tu estás no controle. Querido Pai no céu, eu Te louvo por Tua constância e presença firme em nossas vidas.
Às vezes podemos sentir que estás bem ao nosso lado. No entanto, é difícil compreender que tu estás lá de fato. Às vezes, a vida fica tão dolorosa que nossas mentes simplesmente não conseguem sentir a tua presença por meio da dor. Às vezes, tu tiras esses sentimentos para que possamos buscar-te ainda mais fervorosamente. Oro agora, Pai, para que eu não dependa das minhas emoções, mas em vez disso, do teu amor por mim. Que eu confie em tua palavra como a verdade que governa minha vida, acima do meu entendimento. Ajuda-me a reconhecer-te e a crer em ti, mesmo que minhas emoções possam dizer o contrário. Tu és bom, és confiável e és bondoso, és onipotente e onipresente. Em nome de Jesus, amém.